logo, meus irmãos, vamos começar. Então, Confissão de Fé de Westminster. Deixa eu ver se vai pegar. Aí. Primeiramente, eu queria iniciar falando sobre o que são as confissões de fé. Nós temos a Confissão de Fé de Westminster, que é a que nós usamos como um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana. Os outros dois são o catecismo, o breve catecismo e o catecismo maior. A gente vai falar hoje sobre a Confissão de Fé de Westminster. O que são confissões de fé? São declarações, você está dando para ver, tá, né? São declarações daquilo que nós cremos. Elas podem ser públicas, não escritas, públicas no sentido de alguém que está publicando, que está professando a sua fé. Como também pode ser históricas, né? A confissão pública é, por exemplo, quando você está aqui no batismo, isso é um exemplo. Então, você vai aqui professar a sua fé, que você crê em Cristo, que você entende que a pessoa do Espírito Santo é o próprio Deus. Então, isso aí você está confessando, dizendo, declarando aquilo que você entende à luz da palavra de Deus. Então, você está declarando a sua fé. Em outros momentos também, né? Quando a gente está conversando com alguém e está dizendo para esse alguém o que é que a Bíblia diz, o que é que a gente acredita na Bíblia. Isso é uma declaração, isso é uma confissão. Também a confissão de fé podem ser históricas, escritas, que é o caso da Confissão de Fé de Westminster. Existem outras confissões de outras igrejas também. E ela tem como foco expressar o consenso sobre determinados pontos. Durante toda a história, muitos pontos que são pontos polêmicos, dúvidas sobre a caminhada da igreja, sobre o entendimento da Bíblia, sobre salvação, sobre graça, tudo isso foi debatido ao longo da história. Então, uma das funções da confissão de fé é justamente dirimir essas dúvidas, é trazer uma identidade. Então, a confissão de fé escrita tem esse objetivo, de maneira objetiva, dizer o que é que essa comunidade acredita à luz da palavra. Enfim, são um resumo das doutrinas da igreja, daquilo que ela crê. Nesse caso, como a gente está falando das confissões escritas, a confissão de fé escrita, ela é um resumo de tudo aquilo que a gente crê. No nosso caso, em específico, tudo aquilo que a Igreja Presbiteriana do Brasil crê. Outras igrejas também utilizam a Confissão de Fé de Westminster, mas é um símbolo de fé da Igreja Presbiteriana. Tá? Então, em resumo, a confissão nada mais é do que uma declaração da minha fé. Porque é importante a gente pensar nisso, para que a gente, de repente, possa desmistificar na nossa cabeça a ideia de que a confissão de fé é uma coisa muito erudita, embora seja, vem de muito estudo, mas muito pesada, muito distante da realidade. A confissão, de maneira simplificada, é a declaração daquilo que eu creio. Da igreja, é a confissão daquilo que a igreja crê, da comunidade que nós fazemos parte. No caso da Igreja Presbiteriana, não só a nossa comunidade, mas a igreja como tudo. A igreja em nível de Brasil. Isso é importante para que nós entendamos nossa identidade. A gente vai falar mais sobre isso. Mas a ideia aqui é desmistificar. E eu queria já iniciar dizendo que as confissões, elas já se iniciaram na própria palavra de Deus. Então, não é meramente, embora seja importante, não é meramente um entendimento dos homens de Deus que se reuniram para juntos deliberar sobre os temas. Mas já é algo que acontecia na própria palavra de Deus. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio 6, 4. Quem encontrou já pode ler, por favor. Deuteronômio 6, 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus. Final? É o único Senhor, justamente. Veja, esse aí já lá em Deuteronômio, já é a confissão de fé do povo de Israel. Essa confissão vem ratificar o quê? A fé monoteísta de Israel. Naquele tempo existiam vários deuses, então as religiões eram politeístas, sendo que a religião, o judeu tinha a religião monoteísta, a única monoteísta. Então era importante expressar isso, para que a comunidade entendesse quem é o Deus de Israel. Tá? Então isso era o que se chamava de Shema.
né? E eles sempre falavam isso nas reuniões pela manhã e à noite, para ratificar para o próprio povo e para identificar diante das culturas pagãs que o Deus de Israel era um Deus único. Vamos lá agora para o Novo Testamento. Mateus 16, de 13 a 16. Quem achou já pode ler. Mateus 16, 13 a 16. Indo Jesus para o lado de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Veja que o próprio Cristo faz os apóstolos e seus discípulos confessarem o que eles creem sobre a pessoa de Cristo. Então a confissão já começa aí. É lógico que a confissão que a gente encontra na Bíblia está acima das confissões de fé que a gente usa, porque elas são inspiradas pelo Espírito Santo, não há erros. É diferente da confissão de fé, por exemplo, de Westminster e outras confissões, que são passíveis de falhas. Mas perceba, os discípulos precisavam confessar o que eles criam. Depois de ter escutado a Cristo em seus ensinamentos, Cristo faz a indagação. Veja que o povo dizia outras coisas, mas eles já tinham entendido quem era Cristo. Então, eles confessaram, declararam isso. Ainda em Mateus, agora capítulo 10, versículo 32. Da mesma forma, quem encontrar pode ler. Percebe a importância da confissão? Todo salvo precisa confessar. E já está aqui mais um exemplo da confissão. Agora, Atos 8, 36 a 37. Veja aí, ele precisou confessar que creu para ser batizado. Então, veja a importância da confissão. É que, na verdade, a gente precisa, digamos assim, ratificar aquilo que a gente entendeu. A confissão é o produto, o resultado daquilo que a gente entende. Então, quando a gente confessa qualquer tema da nossa fé, ou quando a gente confessa a história da Bíblia, a gente, na verdade, está dizendo o que a gente entendeu. E aí é importante que a gente tenha uma confissão escrita, objetiva, pensada, que já tratou os pontos, para que a gente fale a mesma língua. É uma confissão baseada na sã doutrina. Também da nossa própria confissão, como eu falei aqui. A importância da confissão, das confissões em geral. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, eu vou me arriscar. Alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, tá certo? Senão a gente vai deixando para o final. Eu vou adiantando aqui. E por que precisamos da confissão de fé? Porque precisamos declarar o que cremos e o que não cremos, para que a gente possa diferenciar, para que a gente possa entender, isso aqui a gente crê, isso aqui a gente não crê. E aí, do ponto de vista da confissão de fé de Westminster, está justamente mostrando o que é que a igreja presbiteriana, à luz da Escritura, entende como isso sim, isso não. Né? Jesus é Deus? Sim, Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus ou é uma força? A gente não crê que o Espírito Santo é uma força. A gente crê que o Espírito Santo é Deus. E eu me lembro, quando eu cheguei logo na igreja, tinha a classe, que chama de catecúmenos, né? Esse nome é bem bonito. Tinha a classe e depois ia ter as perguntas com o conselho. E foi uma das coisas que a pessoa que estava me evangelizando na época, foi minha irmã, me chamou e disse: eles vão perguntar sobre o Espírito Santo. Se ele é uma força ou se ele é Deus. Para eu que estava chegando, eu não conseguia muita clareza entender qual era a diferença. Mas foi importante eu entender isso aí, né? Não é uma mera força, mas é o próprio Deus. Ou seja, a gente declara o que crê e o que não crê. Por isso que a gente precisa da confissão.
para deixar claro a nossa compreensão sobre temas controversos do cristianismo que estão na Bíblia. É aquilo que eu vinha falando antes. Então, há muitos temas que são controversos, a maioria deles já foram tratados, então a gente não pode, de maneira alguma, desperdiçar essa história, mas a gente precisa nos socorrer da consulta da confissão de fé, porque os temas controversos já foram, na grande maioria, talvez todos, já resolvidos. Então, para isso também serve a confissão de fé. E por quê? Também compreender os grandes temas e organizar de maneira temática aquilo que a Bíblia ensina, né? Salvação. O que a Bíblia fala sobre salvação? Como acontece a salvação? Eu sou salvo de quê? Alguém me indagou isso, eu falando sobre salvação, que só em Cristo. Ele disse, mas salvo de quê? Então a gente vai entender a doutrina da criação, da queda, do pecado, da necessidade da salvação, como a salvação acontece só por meio da fé, só em Cristo, só pela graça. Então tudo isso são os aspectos dos grandes temas. E também para que a gente entenda a Bíblia como um todo, Gênesis a Apocalipse. A gente precisa entender a Bíblia sempre no contexto, né? No contexto, quando a gente está, por exemplo, lendo uma porção, a gente vai entender o contexto imediato, o contexto histórico, mas também o contexto todo da Bíblia. Então, para que a gente entenda a Bíblia de maneira sistemática e temática, é muito importante a confissão de fé. Inclusive, ela é organizada dessa forma. Nos ajuda a explicar em que nós diferimos de outras igrejas cristãs, né? Porque a gente... sei lá, batismo, né? Nosso batismo é diferente do batismo na igreja batista, né? E outros temas que vão estar ali na confissão. Então, por isso também nós precisamos da confissão de fé. E agora, falando sobre a necessidade e também a importância da confissão de fé. Primeiramente, pensando sobre a finalidade da confissão de fé de Westminster, né? Especificamente a nossa confissão de fé. Ela foi escrita por 120 pastores e teólogos, no período aí de 4 anos. No período de 4 anos. Agora está me fugindo o 1643 a 1646, do século XVII. A finalidade dela, expressar o que era a verdadeira reforma protestante. Por quê? Naquele período, havia uma dificuldade dos teólogos, dos líderes da igreja, principalmente os calvinistas, de firmar a reforma ali na Inglaterra, né, por conta da igreja, né? E então, em 1640, os calvinistas se tornaram maioria lá no parlamento inglês. A partir de então, eles conseguiram, com o apoio do Estado, se reunir em assembleia e fazerem a confissão de fé para dizer o que é que a igreja reformada de fato pensa. Naquele período era muito forte a contra-reforma da igreja católica, que estava confundindo o povo, né, porque vinha na contramão daquilo que era o pensamento reformado. Então havia essa necessidade de expressar a verdadeira reforma protestante, para uniformizar o pensamento dos reformados por causa das controvérsias existentes entre eles, entre os próprios reformados, as dúvidas. Então precisava uniformizar o pensamento. É importante a gente lembrar que o povo unido é o povo que tem identidade e que caminha com mais força, né? Então esse era um dos intuitos da confissão de fé de Westminster. Gente, está dando para entender até agora? Está muito rápido. Ainda na introdução. Há aqui alguns questionamentos que são questionamentos contemporâneos, né, que surgem na cabeça das pessoas. Por exemplo, você já ouviu a ideia de que não devemos ter nenhum credo, só a Bíblia? É comum que muitas pessoas falem dessa forma. Ou ainda, que falar que a doutrina divide as pessoas, ao invés de pacificar, de unir, a doutrina traz divisão. É fato que alguns abordam a doutrina trazendo divisão mesmo, mas não é essa a função da doutrina. Ou também alguém dizer que o dogma da igreja é coisa de homens e que devemos ouvir apenas o Espírito Santo, como se fossem coisas diferentes. Pois bem, a gente vai refutar isso agora lendo a palavra. Vamos lá para Atos 16, versículo 4, embora também está aqui, mas vamos ler. Atos 16, 4. Quem encontrou pode ler.
Veja, o que é que a gente está vendo aí em Atos? No contexto, havia uma discussão sobre a necessidade ou a obrigatoriedade de se fazer a circuncisão para que o povo pudesse ser salvo. Havia alguns judeus que tinham ouvido as pregações de Paulo e foram para outras igrejas divulgando a ideia de que, além do evangelho, era necessário fazer a circuncisão para que o povo fosse salvo. Depois que os apóstolos ouviram isso, se reuniram, deliberaram a respeito e mandaram por Paulo, por Barnabé também, mais dois, me foge agora o nome, que eles levassem às cidades aquilo que foi deliberado, a decisão, falando sobre não é necessário a circuncisão, até falando que era pesado demais, o apóstolo Pedro fala isso, trazendo peso desnecessário para o povo. Na verdade, o que estava em jogo era um fundamento, né? Somente Cristo, somente a graça, ou Cristo e mais alguma coisa. E mais uma coisa também que se colocava em xeque: é suficiente a graça de Cristo, ou eu tenho que colaborar de alguma forma? É sinergista a salvação? Né? Então, não, o povo não precisa colaborar. Cristo já venceu na cruz. Cristo fez toda a obra perfeita. Então, o que estava em jogo era isso aí. Mas aí é justamente o que a gente leu sobre o dogma, né? Que é o dogma, na verdade, que é uma palavra grega, nada mais é do que a doutrina, um decreto, ou os decretos públicos, que foi o que foi decretado pelos apóstolos e foi difundido com as igrejas acerca dessa heresia. E aí é justamente o contexto que eu li agora para vocês. Provando que não, dogma não é uma coisa de homens, né? Dogma já está na Bíblia, e dogma são os fundamentos que a gente precisa ter, inegociáveis, para que a Bíblia seja aplicada corretamente na nossa vida, para que a nossa pregação seja saudável, né? Para que não haja no nosso meio legalismo, né? Mas que a gente viva pela graça de Deus. Agora em Romanos 10, versículos 9 e 10, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então aqui a palavra confessares, que é dizer a mesma coisa, vindo do grego, né? Você confessar, e a palavra creres, a expressão pistevo, acredito que é a pronúncia no grego, que é pensar que é verdade, ou acreditar. Então a gente pensa algo sobre Cristo, e a gente crê, e a gente confessa. E aí a importância de confessar e de crer para a salvação. O valor de confessar a fé. Ou seja, como é importante que a gente confesse a fé. É um chamado para todo salvo. A gente precisa confessar o que creu de todo o coração. Percebe? Então, mais uma vez aqui, refutando aquilo que o pessoal atribui à doutrina, né, como algo que pode causar divisão, como algo que é meramente humano. Mas não. A doutrina, a confissão, aquilo que a gente crê, é justamente um reflexo daquilo que Deus fez em nosso coração. Ainda Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, novamente, a doutrina aí, do texto bíblico. Então, a doutrina nada mais é do que o ensino, né? Nós temos a sã doutrina. E aí, amarrando ao tema, né? A confissão de fé, ela vai trazer a sã doutrina de maneira sistemática, de maneira organizada, para que a gente possa entender e caminhar de maneira saudável na nossa fé. Como eu falei em relação ao dogma, a doutrina são um conjunto de verdades absolutas ensinadas pelos apóstolos de Jesus Cristo. Então, a doutrina é isso. É o conjunto dos entendimentos sobre determinados assuntos. Nesse caso, nosso caso, a doutrina é sobre o assunto bíblico, né? Então, a gente precisa de doutrina? Sim, a gente precisa de doutrina. Ler a Bíblia é suficiente para salvar uma pessoa. É suficiente para salvar uma pessoa. Mas se a gente é salvo para viver, não para morrer, tipo, foi salvo, morreu, amém, foi para o céu. Mas foi salvo, está vivo, então a gente vai ter que viver a sã doutrina. Isso vai ter implicação na nossa vida de santidade, vai ter implicação
no culto na igreja, vai ter implicação na nossa atitude diante das demandas do mundo, vai ter implicação na nossa relação com o Estado, na nossa relação com a cultura, com as artes. Tudo é doutrina. Se o povo não tem essa doutrina, o povo é levado por qualquer vento de doutrina. Então, qualquer coisa que venha, muitas vezes acontece, inclusive na atualidade, né, as ideologias. Vem uma ideologia e você é levado pela ideologia do amor, né, aquela coisa romântica, tal, e você é levado por quê? Porque você não está em dias com a sã doutrina. Daí a importância da gente refletir e de ter um documento que traga para a gente todos os assuntos de maneira sistematizada, para a gente saber lidar com essas questões. Saber o que é amor de verdade. Né? Saber que amor é pregar o Evangelho. Saber que amor, na pregação do Evangelho, é confrontar o pecador. Né? Não essa história não pode confrontar, né? Não pode se opor, né? Não pode corrigir, né? Porque você está sendo violento. Né? Então, assim, quem não precisa de correção? Né? Ai de nós se o Espírito Santo não nos confrontasse em nosso coração, dizendo, você é pecador, você tem condição de fazer a obra de Deus? Você é justo diante de Deus? Ai de nós se não recebesse esse confronto. E ai de nós se alguém não pregasse para a gente sobre isso. Então, tudo isso reflete a importância de a gente ter uma doutrina firme, profunda, saudável. E, pela graça de Deus, nós já temos isso em um documento. Daí a importância. Aqui, necessidade da confissão. Eu peguei o estudo com o pastor e só adicionei algumas coisas aqui para ajudar. Nesse slide aqui, ele elencou a necessidade da confissão. 5 necessidades da confissão. Há uma necessidade de unidade doutrinária, na verdade. Ou seja, é aquilo que a gente está falando aqui. Todos precisam pensar da mesma forma. Porque é importante a gente refletir sobre isso. No mundo, como a gente é muito levado pela influência da política, se tem a ideia de que pensar de maneira unânime não é inteligente. É diferente no reino de Deus. Nós somos unânimes, porque nós somos um único corpo, e a gente tem que ir na mesma direção. Então, é importante ter uma confissão para que a gente tenha uma unidade doutrinária na verdade, para que a gente fale a mesma língua, para que a gente caminhe junto, para quando eu estou com uma dúvida de determinado assunto, eu vou lá na confissão. É lógico, você vai socorrer do irmão mais experiente? Vai, é lógico. Do pastor, mas você já tem isso aqui, para lhe ajudar, para lhe guiar diante das demandas. Para termos uma forte defesa contra as falsas doutrinas. É aquela história do vento de doutrina. Né? Tem umas doutrinas que realmente são mais discretas, né? E você só vai conseguir perceber, é aquela analogia, né? Que você só reconhece a nota falsa se você conhecer a verdadeira. Né? Então, a gente precisa conhecer as verdades doutrinárias, para não sermos levados pelas falsas doutrinas. Né? O adventismo, o catolicismo romano, como tem muitos irmãos que estão indo para o catolicismo romano, né? Então, não está percebendo a diferença, não está percebendo, muitas vezes, algo que é discreto, mas que faz toda a diferença. Então, a gente precisa sempre ir no fundamento. Por que isso? Por que crer dessa forma? Né? Por que a salvação aqui não é só por Cristo? Por que eu preciso do intermédio de um santo? Né? Por que quando eu me reúno aqui na igreja, estou citando a igreja católica agora, como um exemplo. Por que quando eu me reúno aqui, a gente não lê a Bíblia? A gente lê um jornal, a gente escuta. Por quê? Para a igreja católica, a igreja está acima da Bíblia. Essa é a diferença fundamental do catolicismo romano para a igreja evangélica. Na igreja evangélica, a autoridade é a Bíblia, porque a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível. E é a partir dela que nós vivemos vida de fé e vida de prática. Na igreja católica é diferente. Para a igreja, a Bíblia é uma ferramenta para que eles digam o que é absoluto. Então, a Bíblia, por isso que muitas vezes nem lê a Bíblia, né? Porque já vem da autoridade eclesiástica aquilo que ele quer falar. Então, você fica preso àquilo que a autoridade eclesiástica quer falar. E, assim, do ponto de vista bíblico, não há muito o que discutir, né? Que isso está errado. Mas, fora isso, veja que situação. A pessoa que chega para falar algo para você como algo inegociável, só que está vindo do próprio coração. Não está na palavra de Deus. Veja como é delicado isso. Veja como é importante a gente ter uma doutrina saudável e entender o que a palavra de Deus está falando sobre aquele assunto. Porque a gente não pode ficar refém de um pensamento humano,
pode até estar bem intencionada, mas é falível. Para que ele me diga o que eu devo fazer e o que eu não devo. Percebe? É uma questão que vai refletir na nossa vida prática, no que a gente está fazendo na nossa vida, na nossa missão de vida. Estou escutando e estou obedecendo, mas estou obedecendo a quem? Esse foi o segundo ponto. Terceiro ponto, porque vivemos em uma época de indefinição doutrinária na igreja do Brasil. Indefinição doutrinária, né? As pessoas acreditam em qualquer coisa. Eu falei agora da igreja católica, mas há várias igrejas denominadas evangélicas, e algumas até evangélicas mesmo, em que o pastor está ali pregando uma experiência. Né? Eu tive um sonho, e o irmão já se arrepiou ali, é de Deus. Veja, a gente até ri, né? Mas veja como é sério. Porque se é de Deus, é inegociável. Se é de Deus, eu vou fazer. Geralmente você se pega naquilo que você quer. Ou pede Deus. Eu senti de Deus. Eu tive um sonho. Né? Eu senti de Deus e começar a pular aqui no meio do louvor. Tá, mas o que é que Deus fala sobre o culto? O culto é para quem? É para Deus. Como é que Deus pede que o louve no seu templo? Então, tudo isso é importante a gente entender, para que a gente consiga sair dessa indefinição doutrinária. Há uma definição doutrinária que fala sobre o culto, que fala sobre a vida, que fala sobre a nossa relação com o Estado, a relação com as pessoas, como amar as pessoas. Então, a gente tem que sair dessa indefinição. Quando surge uma teologia, que a gente chama-se teologia, da prosperidade, já se mostra claramente essa questão da indefinição doutrinária no meio brasileiro. É uma teologia baseada em obras, uma teologia baseada em negociação com Deus, uma teologia que faz você acreditar que você pode colocar tudo na igreja, tudo na mão de Deus, né, na verdade, na fogueira santa, e receber alguma coisa de volta. Veja, que loucura. Teologia triunfalista, que vai dizer para você que se você crer, você vai conseguir tudo. Porque Deus é dono de tudo. Veja, se eu chegar falando aqui, racionalmente é coerente o que eu estou falando. Você é filho de Deus, Deus é dono de tudo, então você é o quê? Você é herdeiro de Deus. Você pode tudo. Vê como isso é bonito e como faz uma cosquinha no coração. O cara doido para colocar um negócio, aqui, é isso mesmo, amém. Todo dia eu estou nessa igreja aqui. O cara doido para sair da crise financeira. O cara doido para ser curado, por exemplo. Que bom, Deus pode curar. Mas Deus vai curar? Só Deus sabe. Afinal de contas, todo mundo morre, né? Todo mundo adoece, né? Pode. Isso. Isso. Não tem nada a ver. O Web está falando sobre ser herdeiro de Deus, é outra coisa. Deus colocou no coração do homem o quê? A eternidade. E é por isso que o homem é insatisfeito aqui. Não há aqui aquilo que o homem precisa para ser satisfeito. O homem é satisfeito pela graça, porque quando Deus nos alcança pela fé, nós já entendemos que não somos daqui. Estamos aqui para uma missão. Mas aqui não há o que satisfaça o nosso coração. Nosso coração deseja a eternidade, vida plena, saúde, sofrimento zero. Para que envelhecer? Para que adoecer? Não. Para que ser pobre? Isso é ruim. Mas essa é a realidade do mundo caído. Quando se fala, justamente, você estava falando da herança de Deus, é o seu reino de justiça. Finalmente, nós vamos ter um governo de justiça, uma terra onde habita a justiça. Todo coração humano é sedento de justiça. Apesar dos aspectos da queda, né, do egoísmo, tudo mais, o coração humano deseja justiça. E como é triste você colocar a expectativa de que a justiça será cumprida em um governante, em um presidente, em um governador, em um prefeito, porque não vai ser. É um ser falível. Está ali para cumprir uma missão, um ofício que Deus colocou para que o mundo, pela graça, caminhe sem se destruir. Então, veja como a gente precisa alinhar a expectativa. Veja como é importante, né, a definição da doutrina, para que a gente caminhe de maneira saudável. Quarto ponto, porque o que tem regido a vida de muitas pessoas e o ensino de muitos pastores é a experiência e não a palavra. Foi o que eu falei aqui, né? Perigosíssimo. Mas eu estou numa igreja dita reformada.
E o pastor abre a Bíblia e lê a Bíblia. Certo. Mas ele leu a Bíblia, ele está expondo a Bíblia. Como é que eu sei se ele está expondo a Bíblia? Se eu não sei o que é a doutrina. Se eu não sei o que é que ele está falando ali. Ele pode começar a dizer para você, pregar aqui um legalismo. Abrir um texto, sei lá, falando de Moisés. Como Moisés era corajoso. Como Deus usou Moisés. Você precisa ser igual a Moisés. Você pode ser igual a Moisés. Tem um chamado específico para Moisés. Né? Aí ele vai trazer aqui algo que é pesado para você fazer. Vai defender que Moisés é perfeito, que você tem que ser igual a Moisés. Tá, mas será que é para mim dessa forma? Moisés teve um chamado específico. Então veja, se não há essa clareza doutrinária, o pastor pode estar ensinando e regendo a igreja com base em qualquer coisa, até na sua própria experiência. O que ele conseguiu construir na vida, enfim, ou o que ele sofreu. E aqui ele, em vez de falar da palavra, ele vai sentar no divã e vai começar a soltar aquilo que está na psique dele. Entende? Então, a necessidade da confissão por conta disso. Para reger a vida das pessoas, o ensino dos pastores. E retirar essa ideia da experiência própria, mas a palavra. Daí, meus irmãos, como é importante também a gente perceber a necessidade da pregação expositiva. A pregação expositiva é uma pregação que zela pelo contexto bíblico. Então, ele vai buscar a intenção do autor, e a intenção do autor é a intenção inspirada pelo Espírito Santo. Então, é importante que a gente esteja ligado. Há uma pregação temática. Pode expor a palavra? Pode. Agora, há muito risco de errar. Muito risco de errar, muito risco de fugir do tema. Que já fez redação aqui, dissertação para concurso, para Enem, sabe o que é fugir do tema. Nota 0. Nota 0. Você tem que ficar no tema. Muito mais na Bíblia, que tem a ver com a nossa vida, com a nossa caminhada, com a nossa eternidade. A gente tem que ficar no tema. E para eu ficar no tema, eu tenho que entender a intenção do autor. Vou recorrer ao contexto imediato, histórico, como eu já disse, o contexto bíblico. Tem que estar tudo dentro dessa moldura. Não tem como sair. Se sair, aí eu tenho que questionar. Porque aí não vai ser para a minha vida algo que eu tenho que fazer. Eu tenho que questionar. Eu posso chegar para o pastor, não entendi isso aqui. Mas para que eu questione, eu preciso o quê? Ter a sã doutrina na cabeça. Amém? E por necessidade de pureza doutrinária. Nesse sentido aí, doutrinas que reflitam a Deus, que reflitam o que é a graça de Deus, a santidade de Deus. A gente precisa disso, não de doutrinas que reflitam o que é o homem. Por que eu estou falando nesse tema? Embora o pastor Otávio já tenha falado, é importante lembrar do óbvio. É que, na atualidade, há um foco muito antropocentrista. O homem está no meio, no centro, desde lá do iluminismo, desde a Revolução Francesa, é isso que está sendo pregado. Isso inundou o Ocidente. Então, a pergunta que a gente tem que fazer sempre é: por que pensamos o que pensamos? Não é isso? A gente tem que entender quem é o homem na história. Não é o homem o centro da história. Ai de nós se fosse. Cristo é o centro da história. Tudo converge para Cristo. É sobre Ele, vem dEle, é para Ele. E como isso alegra o nosso coração? Porque isso tira um peso das costas. Não é sobre mim. A religião cristã não é sobre nenhum homem. É sobre Cristo. É diante dEle que nós derramamos as nossas angústias. É diante dEle que por Ele que nós cremos e andamos com o coração tranquilo, porque somos salvos. Porque nós cremos nele, nós somos salvos. A gente fala muito sobre salvação e muitas vezes não percebe a profundidade disso. Hoje, agora há pouco, acho que 8h30, minha mãe me ligou. Meu tio faleceu. Estava doente, foi internado, já estava na expectativa. E ela estava aperreada, porque é o irmão dela. Mas, com algumas palavras, ela disse: mas, Neno, ela me chama de Rosângela, mas, Rosângela, eu sei que ele era um servo de Deus. Então, eu estou tranquila. Veja que coisa maravilhosa. Quando meu pai faleceu, a mesma sensação.
estava sofrendo que, meu Deus, difícil para quem acompanhava, imagina para ele. Um drama. Quando Deus levou, não teve outro pensamento na minha cabeça. Eu fiquei, é lógico, estou perdendo meu pai, a convivência com meu pai agora, mas eu fiquei, no mesmo tempo, aliviado, porque ele é de Deus. Acabou a dor, acabou a doença. Entende? Então, a importância de a gente ter pureza doutrinária nesse sentido. Né? Não uma doutrina enviesada, mas uma doutrina pura, que reflita os atributos de Deus, a graça do Senhor. Gente, eu estou demorando muito. Está acabando. Aqui é uma declaração de John Stott sobre a importância da confissão. Ele faz um paralelo aqui. A confissão e o Espírito Santo. Desrespeitar a tradição teológica e histórica é desrespeitar o Espírito Santo, que tem ativamente iluminado a igreja em todos os séculos. John Stott. Então, nesse sentido, o que é que a gente entende? Não é do nada que vem a confissão de fé. Era, no mínimo, como é que eu posso dizer? A palavra não é vaidade, mas era, no mínimo, soberbo da nossa parte acreditar que a gente sabe mais do que a confissão de fé. Veja, não é que a gente não possa questionar, não é isso. Mas descartar ou diminuir, porque é algo construído durante a história. Ele fala do Espírito Santo porque o Espírito Santo é que ilumina o entendimento na palavra e vem da palavra. E vem da palavra. Daí a importância da confissão de fé. Para que a gente entenda, não simplesmente menospreze, mas valorize essa história, porque é uma história que vem já de muito tempo trabalhando os temas, trabalhando as questões, né, esclarecendo as situações, para que a gente entenda cada tema à luz da palavra, à luz do seu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. Algumas observações. Observação. Os documentos históricos, como credos e confissões de fé, jamais tomam o lugar das Escrituras, mas auxiliam na interpretação bíblica, ajudando a igreja a não repetir as heresias que surgiram ao longo da história do cristianismo. Então, é aquilo que eu vinha falando aqui, né? Eu citei rapidinho aqui. Quando a gente leu Mateus, eu acredito, foi Deuteronômio, que ali é uma confissão, mas é mais do que uma confissão de fé. Ali é o Espírito Santo falando. Então, é inquestionável. E a palavra é a fonte da confissão. Certo? Então, quando a gente tem uma confissão de fé escrita, um credo, né? Catecismo maior, o breve catecismo, a gente vai ter um documento que se baseia na palavra, mas não substitui a palavra. De maneira que ela vai ter o seu lugar para auxiliar na interpretação. E é bom que a gente pondere isso, né? Para que a gente não se torne assim, teólogos sem coração, né? sem a obra no coração. E aqui só um esboço, um gráfico para que a gente entenda, né? A gente tem ali a interpretação bíblica, que são essas setas laranjas, e no lado esquerdo aí a gente vai ter os credos e as confissões de fé como pilares para a gente conseguir interpretar, colocar os assuntos em ordem e ter clareza no que é e no que não é. E a Bíblia sem esses pilares, a interpretação fica solta, né? Então dá margem para muitos pensamentos, né? Isso se dá, gente, porque a Bíblia foi escrita durante muitos anos, por muitos autores, em locais diferentes, culturas diferentes. Então a Bíblia não é interpretação fácil, certo? E o papel de interpretar é o papel, nesse caso aqui, da interpretação, é a interpretação dos homens mesmo, só que baseado na Bíblia. Então há um esforço humano para que a gente possa entender melhor a Bíblia. Veja, Paulo se preparou durante muitos anos, e quando Paulo começou a pregar e escrever as cartas, ele estava justamente explicando toda a história da igreja à luz da revelação de Cristo, para que a igreja entendesse o que cada coisa significava, o que cada ritual significava, por que é que se matava um cordeiro. Não se mata mais cordeiro, por quê? Porque o Cordeiro Santo já veio. É um exemplo, né? Dentre vários exemplos. Então, Paulo traz isso, junto com os apóstolos, né? Então, ali já está direcionando o entendimento da igreja. Não é que o Velho Testamento seja abolido, né? Ele continua, faz parte da revelação, mas a gente precisa entender ele à luz da graça de Cristo. Juiz Supremo, né? O juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios,
todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares. O juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo, falando onde? Na Escritura. Então, o juiz supremo é o Espírito Santo que fala na Escritura. A gente não vai aqui defender a ideia de que o Espírito Santo fala por meio de sonhos e de visões. Pode acontecer? Pode, eu não vou entrar nesse mérito. Mas, objetivamente, o Espírito Santo se revela na palavra. Como o pastor Beto citou, ainda agora, a citação do pastor Augusto, né? Se você quer ouvir Deus falando, lê a palavra. Se quiser ouvir de maneira audível, leia em voz audível. É a palavra, é o juiz supremo, para dirimir qualquer controvérsia. Considerações. A Confissão de Fé de Westminster, como material estritamente bíblico, constrói os parâmetros da nossa igreja. As comunidades locais e nacionais ligam-se, identificam-se e se consensualizam por meio de sua confissão comum, que lhes estabelecem os parâmetros doutrinários, disciplinares, litúrgicos e governamentais. Ou seja, todos esses assuntos são convergidos por meio de uma confissão de fé. Não só na comunidade local, mas em nível nacional, como eu falei anteriormente. De maneira que o ideal para nós cristãos, sobretudo os presbiterianos, é que a gente fale a mesma língua sobre os mesmos assuntos. Que eu posso alguma coisa da doutrina, de repente, uma coisa secundária, eu não concordar, você pode, você só não pode defender que a igreja presbiteriana pensa dessa forma. Porque não é. Né? Assuntos secundários, sei lá, pelo batismo. Batiza criança ou não batiza? A gente crê que batiza e tem respaldo bíblico. Mas o nosso irmão batista, que não crê, continua sendo crente, é evangélico, só que ele crê diferente. Então, se isso acontece com você, é importante você conversar, né, com a liderança para esclarecer essa situação. Mas de maneira que a confissão de fé traga todos nós para o mesmo sentido, para o mesmo caminho, para que a gente cresça e se aprofunde no entendimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A unanimidade geral da fé, do discurso, das expressões culticas e do testemunho da igreja presbiteriana deve-se à voz aglutinadora e norteadora da confissão de fé de Westminster. Interpretada, especificada e popularizada nos catecismos maior e breve, gerados na mesma ocasião e pela mesma assembleia de consagrados e responsáveis servos de Deus. Os catecismos, eles... Só um instantinho, gente, que eu esqueci esse detalhe aqui. Os catecismos são um credo mais resumido. Né? Para quem não conhece, são perguntas. Nós temos o catecismo menor, o breve, que são 107 perguntas. A cada pergunta você vai ter a resposta e as referências bíblicas embaixo. E o catecismo maior, em torno de 160 perguntas, que tem mais perguntas. Só que o catecismo, ele é algo mais sintético. Ele não vai tratar o assunto de maneira exaustiva, os pormenores, nem vai fazer uma ligação muito sistemática entre os assuntos, que é o que acontece na Confissão de Fé de Westminster. Né? Então, é algo mais sistematizado, mais analítico, mais profundo e temático. O afastamento da confissão, que é o conjunto de princípios fundamentais e essenciais da nossa teologia, pode causar e tem causado em definições generalizadas e perda de identidade eclesial reformada. É um fato que a gente vê, né? Infelizmente, algumas igrejas. Está difícil da gente ver uma igreja que consiga caminhar na linha doutrinária reformada. Né? E acontece com a nossa denominação também. Por isso que é tão importante a confissão. Então, gente, veja só. Para a Igreja Presbiteriana do Bairro Universitário, é importantíssimo, imprescindível que a gente estude essa confissão. Que a gente estude, que a gente aplique em nossa vida e nossa caminhada. Uma das marcas dessa igreja é ser uma igreja bíblica, uma igreja reformada. Então, a gente precisa entender quem nós somos para poder caminhar dessa forma. Conclusão. Quem não sabe o que crê, não sabe o que é. Ou seja, a gente precisa de uma identidade. Né? Da mesma forma que quando a gente nasce, a gente vai ganhando a nossa identidade na nossa família, né?
com o que o pai ensina, com o que a mãe ensina, seja falando, seja fazendo, também na igreja não é diferente, né? Cada um no seu momento, né? No seu nível de maturidade espiritual, mas todos precisam chegar nesse mesmo consenso. Então, a gente precisa saber o que é que a gente acredita, até para dar as razões da nossa fé. Por que é que eu creio em Cristo? Então, eu posso dar um passeio na Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse. Falar da criação, da queda, do plano de salvação, da aplicação dessa salvação, da glorificação final. Porque eu entendo, né, o que a igreja entende, o que a igreja confessa. E isso é coerente para mim. Tá? Então, em suma, gente, é falar sobre a importância e sobre a necessidade da confissão de fé para a nossa caminhada. A gente vai continuar estudando, possivelmente vai ter alguns outros temas intercalados, né? Mas vai ser a nossa coluna, vai continuar caminhando nisso aí, e que a gente entenda como isso é importante para a nossa vida como um todo. Como igreja, como pessoas, na sociedade, no trabalho, nas relações com a nossa família, né? Nas pregações, quando a gente está pregando para alguém o evangelho. A gente precisa entender o que a gente crê. Tá, gente? Eu queria me arriscar e abrir para perguntas. Se for muito cabeludo, eu passo para a Reginalda. Meus irmãos, alguma pergunta, alguma dúvida?